Você já se pegou confuso, se perguntando se aquela ideia, aquele impulso, aquela voz que surgiu na sua mente era realmente Deus falando ou apenas mais um de seus pensamentos? Se sim, você não está sozinho. Muitos de nós, na jornada da fé, já nos sentimos perdidos nesse labirinto de dúvidas, ansiosos por discernir a verdade. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito claro e simples de identificar a diferença entre a voz divina e a sua própria? Nesse vídeo, vamos direto ao ponto. Vou te mostrar como distinguir a voz do Espírito Santo dos seus próprios pensamentos e emoções, revelando os sinais e princípios bíblicos que te guiarão nessa jornada. Você vai aprender a identificar a consistência, a direção, a paz e a confirmação da palavra de Deus, evitando a armadilha do toque religioso e da confusão. Imagine a liberdade de saber com clareza quando Deus está te guiando. Ao assistir este vídeo, você não apenas aprenderá a discernir, mas também fortalecerá sua intimidade com o Espírito Santo, construindo uma base sólida para uma vida de fé mais autêntica e poderosa. Já se sentiu pressionado, confuso, com medo de errar? Se a resposta for sim, aperte o play e venha comigo descobrir a verdade. É muito comum, na caminhada com o Senhor, a gente se ver em meio a uma tempestade de pensamentos, como um mar revolto, onde as ondas da dúvida nos levam para lá e para cá. Aquele "será que é Deus falando?" ecoa na mente de muitos, e é nessas horas que precisamos de clareza, sabe? A verdade é que o nosso coração anseia por essa revelação, esse toque divino que nos mostre o caminho certo, mas a confusão acaba tomando conta. Essa angústia em diferenciar a voz de Deus dos nossos próprios achismos muitas vezes nos leva a um beco sem saída, nos fazendo questionar a fé. Mas olha só, não é motivo para se desesperar. Assim como Números 23:19 nos ensina que Deus não é homem para que minta, Ele também não nos deixaria sem um meio de entendermos a sua direção. Então, respira fundo e vamos juntos desvendar esses mistérios, porque a graça do Senhor está ao nosso favor, para nos guiar rumo à luz. Já se pegou questionando se aquela ideia que surgiu do nada era da sua cabeça ou da parte de Deus? É como se estivéssemos numa sala com várias vozes, e identificar qual delas é a verdadeira se torna um desafio e tanto, concorda? Essa busca por discernimento é comum, e o segredo está em aprender a sintonizar a nossa frequência com a de Deus. Afinal, como nos diz Isaías 48, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Prepare-se, porque o que vamos desvendar aqui pode mudar o seu modo de enxergar as coisas. Agora, vamos desmistificar essa história de voz de Deus. Não se trata de algo místico e inatingível, mas sim de uma comunicação que se manifesta através de sinais claros. A gente vai aprender juntos a identificar esses sinais, como a consistência, que é como um rio que segue seu curso, e a direção, que aponta para o caminho da verdade, assim como o Salmo 23:2 nos conduz às águas tranquilas. É hora de botar fim nessa confusão e trilhar um caminho com mais segurança. Um dos grandes perigos na jornada da fé é cair na armadilha do toque religioso, aquela necessidade obsessiva de buscar a aprovação de Deus em cada detalhe da vida. Mas, ei, calma. O Senhor não quer que a gente viva com ansiedade e medo, mas sim com paz. É como diz 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Aprender a discernir a voz de Deus é, acima de tudo, um ato de amor e liberdade. E como saber se estamos no caminho certo? Simples, através da confirmação da palavra de Deus. A Bíblia é um verdadeiro manual de instruções. E 2 Timóteo 3:16-17 nos lembra que
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao mergulharmos nas Escrituras, encontramos o guia perfeito para discernir entre a voz divina e a nossa própria. E não se preocupe, não precisa decorar tudo de uma vez. A graça do Senhor nos alcança no tempo certo. Imagine só, que delícia seria trilhar a vida sem aquela sensação de estar perdido, sem saber qual rumo tomar. A verdade é que o Senhor quer que a gente viva com essa liberdade. E para isso é fundamental aprender a discernir a sua voz. Quando a gente entende que Ele está nos guiando, a insegurança dá lugar à confiança e passamos a desfrutar de uma vida de fé mais leve e poderosa, assim como Romanos 8, 15 e 16 nos assegura que somos filhos de Deus. E falando em intimidade com o Espírito Santo, que tal a gente se aproximar ainda mais dele? É como um relacionamento, sabe? Quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais a gente o conhece. E com o Espírito Santo não é diferente. Ao buscarmos a sua presença, através da oração e da leitura da palavra, passamos a reconhecer a sua voz com mais clareza. É como se a gente estivesse sintonizando com a frequência do céu, recebendo aquela revelação que tanto ansiamos. Se você já se sentiu pressionado, confuso e com medo de errar, pode ter certeza que não está sozinho nessa. É comum passarmos por momentos de turbulência na fé, mas o importante é não desistir da busca pela verdade. Assim como Mateus 4,3 nos mostra que até Jesus passou por provações, nós também temos nossos desafios. Mas a boa notícia é que existe um jeito de transformar essa confusão em clareza e esse medo em confiança. Então, aperte o play e venha comigo nessa jornada de transformação. Sabe aquela sensação de que algo te chama, te impulsiona a tomar uma decisão? Pois é, essa voz pode ser tanto um chamado de Deus quanto um simples desejo do nosso coração. A grande questão é, como diferenciar um do outro? A resposta está em buscar o discernimento, que não é algo mágico, mas sim um processo de aprendizado e crescimento na fé. Afinal, como nos diz Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Um dos maiores erros que podemos cometer é agir por impulso, movidos apenas pelos nossos desejos e emoções. É como seguir um mapa errado, que nos leva para um destino completamente diferente do que o Senhor preparou para nós. Por isso, é fundamental filtrarmos nossas decisões através da palavra de Deus e da oração, buscando sempre a direção do Espírito Santo. Ele é nosso guia, aquele que nos conduz ao caminho da verdade, nos mostrando o que é agradável aos olhos do Pai. E como colocar isso em prática no dia a dia? Simples. Comece a observar a direção dos seus desejos. Eles te aproximam ou te afastam de Deus. Eles te impulsionam a fazer o bem ou a satisfazer apenas o seu próprio ego. Se os seus desejos se alinham com os princípios da palavra e te levam a um relacionamento mais profundo com o Senhor, pode ter certeza que é Ele quem está te guiando. Lembre-se, a revelação do Senhor Jesus Cristo é uma bússola que nos orienta em meio à escuridão. A religiosidade é como uma máscara que nos impede de enxergar a verdadeira face de Deus. Ela nos aprisiona em dogmas e regras que muitas vezes não têm nada a ver com a essência do Evangelho. Em vez de uma fé leve e alegre, baseada no amor e na graça, a gente acaba vivendo um cristianismo pesado, cheio de culpa e obrigações. É como se estivéssemos correndo numa esteira sem sair do lugar, sabe? E como fugir dessa armadilha? A resposta é simples, mergulhando na graça de Deus, que é o presente que o Senhor nos oferece através de Jesus Cristo. A graça é como um bálsamo que cura nossas feridas e nos liberta do peso da religiosidade.
Em vez de nos preocuparmos em cumprir um monte de regras, somos convidados a viver uma vida de amor, serviço e gratidão ao Senhor. É como se a gente trocasse a corrente por asas, entendendo que fomos salvos não por obras, mas por puro amor. E sabe o que é mais legal? Que essa graça é para todos nós. Não importa quem você seja ou o que você tenha feito, o Senhor te ama e te aceita exatamente como você é. A palavra de Deus nos lembra em Romanos 12:2, para não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. É hora de abandonar o peso da religiosidade e abraçar a leveza da graça, vivendo uma vida de fé autêntica e poderosa. O Senhor anseia por essa liberdade em nós e a revelação do Senhor Jesus Cristo nos garante essa vitória. Sabe aquela sensação de que sua mente é um campo de batalha, com pensamentos positivos e negativos lutando o tempo todo? Pois é, a verdade é que a nossa mente é o palco onde a voz de Deus e a nossa própria se encontram. Para discernirmos a direção correta, é fundamental que a gente renove a nossa mente, abandonando velhos padrões de pensamento e adotando a mente de Cristo. É como se a gente estivesse trocando a nossa roupa velha por uma nova, que nos veste com a verdade. E como fazer essa transformação? Através da leitura da palavra de Deus, da oração e da busca constante pela presença do Espírito Santo. Quanto mais a gente se alimenta da verdade, mais a nossa mente se alinha com a vontade do Senhor. É como se a gente estivesse reprogramando o nosso cérebro, substituindo pensamentos de medo e dúvida por pensamentos de fé e esperança. É uma jornada que exige esforço e dedicação, mas que traz uma recompensa que vale muito a pena. E não se preocupe se você sentir dificuldades nesse processo. Afinal, essa é uma luta que todos nós enfrentamos e o importante é não desistir. O Senhor nos capacita com sua graça, nos fortalecendo em cada passo da jornada. Lembre-se, o segredo está em permanecer conectado a Ele, buscando a sua direção em cada decisão. Assim como João 3:5-8 nos ensina sobre o novo nascimento, essa transformação da mente nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus e a uma nova vida cheia da revelação do Senhor Jesus Cristo. O medo é um sentimento comum a todos nós, mas ele não pode ter o controle da nossa vida. Muitas vezes, o medo nos impede de tomar decisões importantes, de seguir os sonhos que o Senhor colocou em nosso coração e de ouvir a sua voz com clareza. É como se o medo fosse uma prisão que nos impede de viver a liberdade que Jesus conquistou na cruz. Mas, ei, não se deixe paralisar pelo medo, porque a graça do Senhor nos capacita a enfrentar qualquer desafio. E como vencer o medo? A resposta está em confiar no amor perfeito de Deus. Como já falamos, 1 João 4:18 nos diz que, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando a gente entende que o Senhor nos ama incondicionalmente, a gente consegue superar qualquer receio. É como se a gente estivesse andando de mãos dadas com o Pai, sentindo a segurança e a paz que só Ele pode nos dar. E essa paz, é claro, nos ajuda a discernir com clareza a direção que devemos seguir. E para colocar isso em prática, comece a enfrentar seus medos, um de cada vez. Não precisa dar um salto gigante, comece com pequenos passos. Leia a palavra de Deus, ore, busque a presença do Espírito Santo e peça ao Senhor para te dar coragem e sabedoria para enfrentar seus receios. Lembre-se, você não está sozinho nessa. O Senhor está com você em cada passo da jornada. E com Ele ao seu lado, não há medo que possa te vencer. A revelação do Senhor Jesus Cristo nos liberta e nos impulsiona a viver sem medo. A igreja não é apenas um prédio ou uma instituição religiosa, mas sim uma comunidade de pessoas que compartilham a mesma fé em Jesus Cristo.
É um lugar onde a gente encontra apoio, encorajamento e onde podemos crescer juntos no conhecimento da palavra. Mas, assim como uma casa precisa de um bom alicerce para não cair, uma igreja precisa estar alinhada com a vontade de Deus para cumprir o seu propósito. E como saber se uma comunidade está no caminho certo? Observando se ela é baseada nos princípios do Evangelho, se promove o amor, a graça e a união entre os irmãos. Uma igreja saudável é aquela que se preocupa em servir ao próximo, que promove o crescimento espiritual de seus membros e que busca a revelação do Senhor Jesus Cristo em todas as suas ações. É um lugar onde as pessoas são valorizadas e onde todos têm a oportunidade de usar seus dons para o bem comum. E se você está em busca de uma comunidade assim, comece orando e pedindo a direção do Espírito Santo. Visite diferentes igrejas, converse com as pessoas, observe se os ensinamentos são baseados na palavra e se você se sente à vontade e acolhido. Lembre-se, a igreja é como uma família, um lugar onde você pode encontrar apoio e onde pode crescer na fé. E quando você encontrar o seu lugar, vai sentir que a graça do Senhor te guiará em cada passo dessa jornada. A oração é como uma ponte que nos liga ao coração de Deus. É através dela que a gente pode conversar com Ele, compartilhar nossas alegrias e tristezas, apresentar nossos anseios e receber o seu conselho. Não precisa ser uma oração formal ou elaborada. O que importa é que seja sincera e que venha do coração. A oração é como um abraço apertado do Pai, um momento de intimidade onde a gente se sente amado e cuidado. E como usar a oração para discernir a voz de Deus? Simples, comece pedindo a sua direção e sabedoria. Não tenha medo de se abrir com Ele, de expor suas dúvidas e seus receios. Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima do coração do Pai e mais a gente consegue reconhecer a sua voz. É como se a gente estivesse afinando o nosso coração com o coração de Deus, sintonizando com a frequência do céu, em busca da revelação do Senhor Jesus Cristo. E se você tem dúvidas sobre como orar, lembre-se que o Senhor não está preocupado com a forma, mas sim com a sinceridade do seu coração. Comece agradecendo por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Peça perdão pelos seus pecados e apresente a Ele os seus pedidos. E o mais importante, ouça a voz do Espírito Santo, que te guiará em cada passo da sua jornada. A oração é como um combustível que nos impulsiona a viver uma vida de fé autêntica e poderosa. E é por meio dela que a graça de Deus nos alcança. E aí, como você se sente agora? Pronto para colocar em prática tudo o que aprendeu? Lembre-se, discernir a voz de Deus não é um dom exclusivo de poucos, mas sim um caminho que todos nós podemos trilhar. E nesse caminho, o Senhor Jesus Cristo é o nosso guia, a luz que ilumina a nossa jornada. Já entregou a sua vida para Ele? Se a resposta for não, saiba que hoje é o dia da sua transformação. Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de viver o propósito que Ele tem para você. Ele te ama incondicionalmente e anseia por um relacionamento íntimo com você. Então, que tal dar o primeiro passo rumo a essa nova vida? Deixe que a graça de Deus te alcance, permita que a revelação do Senhor Jesus Cristo te transforme e liberte. E se você já entregou sua vida a Ele, continue perseverando, buscando a sua presença e permitindo que o Espírito Santo te guie em cada decisão. Lembre-se, o caminho pode ser desafiador, mas com Ele ao seu lado, você é mais que vencedor. Agora, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de aprendermos mais sobre a sua voz. Pedimos que a semente da sua palavra, que foi lançada hoje, caia em terra fértil, que ela frutifique a 100 por 1 em cada coração. Abençoe cada pessoa que assistiu a este vídeo, ilumine a sua mente, fortaleça a sua fé e guie os seus passos.
Que a sua graça nos alcance e que o seu amor nos transforme. Em nome de Jesus, amém. E para não perder nenhum conteúdo como este, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você.